Vamos orar e darmos continuidade à nossa série de mensagens Guerra Espiritual. Obrigado, querido Deus, pelo privilégio de estarmos em família nessa manhã, receber do Senhor instrução, receber do Senhor tuas ricas bênçãos, porque em Cristo temos acesso a todas elas, ter a convicção e a certeza de que o Senhor recebe a nossa adoração, porque a fazemos em espírito e em verdade. Obrigado porque o teu Santo Espírito nos convence da verdade, da justiça, do juízo. E agora, Pai, que o teu Espírito nos traga iluminação da tua palavra, nos dê clareza, nos ajude a compreender todas as coisas. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça, que eu diminua. Eu oro com fé. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Leia comigo o nosso texto base. Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Juntos, vamos lá, bem forte. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mundo tenta nos convencer, filhos, de que as ameaças são apenas sociais, ideológicas ou até emocionais. Mas a palavra revelada, a Bíblia, nos mostra toda a estrutura caída e como que ela é sustentada, articulada por um poder espiritual. O que parece apenas desentendimento, distração ou até frieza espiritual, muitas vezes é reflexo de algo que está travado no mundo invisível. As pessoas têm um desconhecimento no que diz respeito à guerra que acontece no mundo espiritual. Por isso, nós estamos nesta série de mensagens. Esta é a segunda mensagem. Se você não ouviu a primeira, por favor, você tem pelo podcast do canal da igreja, YouTube, Spotify, livre acesso, né? Ou lá no AC Plus, quem já assina o AC Plus, assista a primeira mensagem. Estamos montando um cronograma, uma linha de pensamento para você compreender tudo o que envolve essa guerra espiritual. Falamos, inclusive, no primeiro domingo, sobre a existência. Porque uma das estratégias do inimigo é justamente levar as pessoas a ficarem desconexas com relação ao assunto, até por conta de tanta bizarrice que a gente assiste por aí. E esse é o problema. A gente acaba indo para o outro extremo. Quais são os extremos? Tudo é o diabo e o outro, nada é o diabo. Os dois extremos não servem. O que a Bíblia fala? Eu me mantenho no equilíbrio do que a palavra nos diz. Quem sabe até algumas pessoas, quando leram o tema da mensagem, da série Guerra Espiritual, falaram, eu não vou para a igreja, vai ter gritaria, vai ter demônio manifestando, né? E é justamente por conta do que abordei agora na primeira celebração e quero falar com vocês, os sincretismos religiosos que desenvolvemos, que nos levam a um erro de compreensão, e nesse erro de compreensão, o que de fato o diabo consegue atingir de uma forma muito sutil. Eu sei que ele também se manifesta de uma forma contundente, mas a principal forma de ação do inimigo no mundo espiritual é sutileza. A Bíblia fala que ele é astuto, astúcia. A Bíblia fala que ele se disfarça de anjo de luz. Então as pessoas estão perdendo nessa guerra muitas vezes oportunidades, terreno, área,
porque não compreendem a forma como ele atua, estão esperando algo de uma forma e dentro daquele pensamento de que não tem nada a ver, estão completamente presos, imersos, travados. Filhos, vamos deixar claro uma coisa. Não se trata nem de salvação, porque em Cristo somos salvos. Ele nos dá salvação. A salvação não se dá pelo que você faz. Salvação não é crer em Jesus e dar o dízimo. Não é crer em Jesus e fazer boas obras. Não é crer em Jesus e frequentar o culto. Não é crer em Jesus e fazer mais. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Vem pela fé. E até a fé que temos nele é um dom que vem de Deus. Efésios 2:8, está lá. A grande questão é que mesmo sobre nossas vidas, que temos uma vida e uma intimidade com Jesus, podemos, de forma equivocada, por falta de compreensão da palavra de Deus, nos envolvermos em armadilhas, ciladas, que levam a travamentos. Queremos avançar, queremos viver, sabe, aquilo que tem de plenitude do céu para a nossa casa, para o nosso ministério, para o lugar onde Deus nos colocou, nas áreas de influência onde nós estamos inseridos na sociedade, na comunidade, e não apenas de uma forma egoísta, mas a fim de contribuir com algo incrível que Deus quer fazer, restaurar todas as coisas, e nós somos um instrumento nas mãos do Senhor de restauração, porque compartilhamos e levamos a verdadeira palavra de Deus que salva, liberta e transforma o pecador. Mas diante disso, nos vemos parados, travados, e onde é que está acontecendo todo esse imbróglio? Batalha, guerra espiritual, estamos perdendo. Temos uma falsa impressão de que estamos ganhando, porque domingo o culto foi fogo. Porque domingo foi demais. Porque eu chorei domingo, mas na segunda tu já está perdendo. E eu vou te mostrar hoje algumas formas bem sutis de como isso está rolando. E quando o inimigo nos pega dessa forma, para que ele vai se manifestar fazendo prato quebrar em casa, fazendo poltergeist se manifestar? Para que, irmão? Você já está no lugar onde Ele quer que você esteja. Ou seja, perdendo aquilo que Deus quer que você tenha, alcance, faça, viva. Anulando a sua influência, diminuindo a sua influência. Por conta de sofismas, por conta de religiosidade vazia, estratégias, sim, satânicas, mas que, ao olhar do desatento, parece que isso não tem tanta importância, mas tem. Eu quero reforçar uma máxima que ensinei no domingo passado. Não há equivalência nesse mundo espiritual. Vou explicar. Não existe forças em batalha medindo quem pode mais, quem pode menos. Isso é paganismo, não é cristianismo. Jesus, quando ressuscitou, a Ele foi dado o que, gente? Toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Amém? Não tem luta do diabo com Jesus. Não tem Jesus de um lado falando, vai Miguel, agora é sua vez, perdemos essa batalha, mas a próxima é nossa em nome de mim mesmo. Jesus já é vencedor. Já é. Satanás, desde que expulso do céu, que foi? Porque ele foi criado um querube da guarda, um querube assistia na presença de Deus, era perfeito. Achou-se orgulho em si que o levou a tentar usurpar a glória de Deus. O nome dele era Lúcifer, anjo de luz, sinete da perfeição. E na multiplicação da sua contaminação, ele é expulso do céu, e a terça parte dos anjos foram expulsas do céu, que são os anjos caídos,
os demônios. Alguns destes, sim, aprisionados num lugar espiritual, no Hades. Mas os demais estão onde? Não estão no inferno não, família. Estão na terra. Agindo, enganando, se disfarçando. E tudo isso para quê? Para tentar levar você e eu para um lugar muito distante do centro da vontade de Deus. Ele já é um derrotado. Ele não tem nada que possa fazer para se levantar contra o Altíssimo. Inclusive suas ações são limitadas pela vontade permissiva de Deus. Mas Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio. Deus não quer que você esteja e o escolha por um dispositivo espiritual de obrigação, onde no seu DNA ele põe um toque e você vai escolhê-lo. Ele quer que você tome essa decisão. Você é atraído pelo amor. Você tem a revelação pela fé que o Espírito lhe empresta para entender as coisas espirituais e receber a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas a escolha é sua. Por isso que Satanás se movimenta. Ele não pode fazer nada contra Deus. Mas ele sabe que você e eu somos alvos do amor de Deus. Que Deus não se alegra na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todo pecador se arrependa. E por isso ele se movimenta o máximo que ele puder para regimentar e levar o maior número de pessoas para a perdição eterna. Então eu e você já nascemos com um inimigo mortal, Satanás e seus demônios. Por isso Jesus afirma: quando você conhece a verdade te liberta. O nosso desejo nesta série de mensagens é justamente levar você a tomar posse dessa verdade. E diante dessa verdade, tomar as escolhas e fazer as decisões corretas. E viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Então não existe o bem medindo forças contra o mal. Não existe isso. A batalha é aqui na terra. É a minha carne. Porque a minha carne não melhora. E por isso eu preciso me sujeitar às coisas do Espírito, porque se eu der vazão aos meus desejos da carne, ela vai escolher aquilo que gera coisa errada. E eu vou ficar ali, à mercê destas consequências ruins. Mas se eu for dirigido pelo Espírito de Deus, eu serei alimentado pelos princípios da palavra de Deus e vou colher, tudo aquilo que vai me levar ao avanço, o crescimento e a bênção. A intimidade com Ele. Até aqui você está comigo? Show de bola. O tema de hoje é justamente desmascarar a ação do nosso adversário. Queremos desmascarar Satanás. O que a Bíblia fala sobre isso? Uma vez então que no domingo passado afirmamos sobre a sua existência e a realidade do mundo espiritual. Eu quero ler para vocês 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, que diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resistam-lhe. Perceba a expressão, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que eu resisto o diabo? Partindo para cima dele? Não, eu resisto ao diabo me aproximando mais e mais de Jesus, me aproximando mais e mais da palavra de Deus. E eu fico impressionado com os caça-demônio. Crente caça-demônio, meu irmão, tem algum parafuso solto ou não entendeu, irmão? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? É impressionante, o camarada não pode, eu tenho um demônio lá, estou indo atrás. Rapaz, tem gente que gosta do embate, tem gente que gosta de ver o trem rosnar. Mas chama esse camarada para ir no evangelismo. Não vai. Alguma coisa está errada. Se você gosta de ter embate com o demônio, mas não gosta de fazer parte de um evangelismo, não gosta de fazer parte de uma célula, não gosta de fazer parte de um projeto onde vai compartilhar o evangelho e atrair o amor de Deus para que haja transformação e libertação nessa pessoa, alguma coisa você não entendeu. É o meu chamado.
Eu vou te falar, fala aqui com a minha mão, você não está entendendo não. Porque namoro e cuidado não tem ministério de libertação. Tem, irmão, é que aqui nós não dá o microfone para o diabo. Mas tem sim, senhor. E esse ministério de libertação é justamente onde você traz essa pessoa para o escritório. Vamos ouvir a história dela. Se houve pacto com Satanás, se houve pacto de sangue, se houve isso ou aquilo. Macumbaria, feitiçarismo, quimbanda, umbanda, boa banda. Tudo que... Aí vamos ouvir, vamos orar, vamos repreender. E se houver manifestação? Se houver manifestação, a gente dá ordem, o diabo tem que vazar. E ele vai embora e... com todo amor colocamos a capa sobre a pessoa, porque o que nos move é ver aquela pessoa liberta e não o desejo de ver o demônio espumando. Porque o que fica na mentalidade do sincretismo, do religioso, é justamente a que a gente vê na televisão, nas madrugadas. E eu já vi pastor com um chicote ungido, e chega com o chicote e o diabo começa a rosnar. Irmão do céu, não é possível. E sabe o que acontece dentro dessa estratégia? Pessoas minimamente olham para tudo isso e falam, que palhaçada. Eu vou para a igreja evangélica de crente, porque na cabeça deles era só aquilo. E muita gente dentro, como eu falei no domingo passado, avaliando um culto, se foi espiritual ou não, se houve manifestação. Ao ponto de eu ter ouvido na internet, de uma especialista, pastora, de que se num culto não tem manifestação demoníaca, ela vai embora, porque lá não tem presença de Deus. E eu estava explicando, porque acho que eu falei isso só no domingo às 18, acho que eu não falei de manhã. Eu falei de manhã? Falei no culto às 18. Nós oramos para que não haja manifestação durante o culto. Porque o culto não é para Satanás, é para o Senhor. Bispo, então não acontece? Acontece. Só que essa turma de colete aí, de intercessor, que estão com mão levantada, assim que percebem alguém passando mal, ou se vai acontecer uma manifestação, essa pessoa é conduzida para uma sala. E essa sala aconchegante, tem tapete no chão, tem as almofadas. Nossa, eles tratam bem o demônio, né? Ali tem adoração acontecendo, tem o óleo para ungir e etc. Por quê? Porque você quer ser exposto? Você quer começar a estribuchar no chão, todo mundo te olhando, e na era do celular, pessoal gravando, tirando foto de você estribuchando no chão? É isso que você quer que aconteça? O que você não quer para você, não deseje para os outros. Essa pessoa é conduzida com todo amor, carinho, e lá, se houver a manifestação, é um grupo reservado, fechado, protegido, um lugar onde vai esse demônio ser expulso e vai ser aquela pessoa conduzida a tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus. Porque casa vazia, então tem que preencher a casa com Jesus. E isso acontece. Mas nós oramos. Senhor, aqui não vão deixar o diabo. Então, se acontecer, às vezes Deus permite, para que seja identificado. E tudo isso tem a ver com amor por aquela pessoa. E não como show pirotécnico para ficar dando moral para o capeta. Ele que vai para o quinto dos infernos. A gente precisa entender a ação dele para desmascará-lo. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Seitas, pastores, apóstolos, bispos autoritários, vai falar de uma outra forma para gerar medo em você. Para gerar uma prisão em você. Tipo, vem para cá que eu oro, o demônio sai, mas não se afasta não, hein? Não se afasta, porque o mesmo texto que eu acabei de falar aqui, casa vazia, é oportunidade para ele voltar, eles usam esta mesma tese com relação de forma errada sobre estar na igreja. Então, se você não volta, o demônio volta em você onde você estiver. Aí a pessoa se vê presa, ela tem que frequentar a igreja, ela tem que estar na igreja, que senão o demônio volta nela. Que mentira do inferno é essa? Uma vez que Cristo habita em mim, acabou casa vazia. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Não essa caixa de concreto aqui. Isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos para celebrar.
A gente começa a desmascarar as estratégias e as mentiras, porque é isso que nos liberta. Algumas pessoas e alguns líderes falam, a gente não pode falar tudo não, senão o povo vai embora da igreja. Eu falo, que embora da igreja, irmão? Você está achando que uma igreja se une por conta do medo? Você não entendeu nada do que Jesus falou. Nos unimos por conta do propósito. O que nos alcançou, nos transformou, o que tem me ajudado a cada dia viver o melhor na minha casa, na minha família, no meu casamento, é o que as pessoas lá fora estão precisando, estão querendo, estão buscando. Umas indo atrás da bebida, outros indo atrás das drogas, outro achando que talvez numa aventura amorosa extraconjugal vai conseguir isso, outro através de dinheiro, seja roubando, seja furtando, seja traficando. Eles estão querendo a mesma coisa, paz, e eles chegam lá, às vezes alcançam o que estavam buscando e descobrem que lá não tem paz. Acharam o dinheiro, acharam as aventuras amorosas, mas não teve paz. E aí, o que acontece com a gente? Porque você também tem luta, você tem, eu tenho. Só que tem uma coisa aqui dentro, irmão, eu tenho paz. E aí a gente pode chegar para essas pessoas e falar o seguinte, olha, Jesus tem uma paz que o mundo não dá. Essa carne nossa não melhora não, mas é incrível, ele fez uma promessa e na minha vida eu tenho vivido isso, ele prometeu estar com a gente todos os dias. Só que não é de uma forma religiosa. Não, eu também tenho Jesus. Falei assim, tem, mas você tem Jesus e tem o capeta, você tem Jesus e tem esse monte de ídolo, você tem Jesus e tem esse monte de coisa. Ele é o caminho, não um dos caminhos. Ele é a verdade, não uma das verdades. Ele tem seu próprio protocolo. Ou você aceita o protocolo do Senhor e se submete, ou do contrário vai gerando legalidade, e é sobre isso que agora eu começo a conversar com vocês, que se trata o assunto de hoje, sobre estas mentiras, estes sofismas e as legalidades que começamos a dar no mundo espiritual para uma ação maligna na vida da gente. Você está exagerando, eu já fui confrontado uma vez por um pastor batista, mas confrontado mesmo. Ele botar o dedo na minha cara, onde eu falei para ele sobre essas questões das legalidades. Não, porque em Cristo não tem negócio de legalidade, não sei o quê, papapá, não vou nem, por questão de ética, eu não vou citar o nome dele, nem o que aconteceu com ele, com a casa dele, com a família dele, com o ministério dele, que nem está em ministério, até onde eu sei, não está mais nada. Mas enfim, achou, é a tal do nada a ver, só Jesus e não tem negócio de legalidade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre Saul. Mas você fica Velho Testamento? Não é Bíblia. Bíblia, não é Bíblia? Porque quando Saul se torna rei, que o povo escolheu, Deus ungiu. E o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Sim ou não? E por que Deus depois tira de Saul o Espírito Santo que havia colocado sobre ele? Por quê? Desobediência. Que tipo de desobediência? Não é que não podia comer pudim, ele comeu. Tem a ver com a questão da essência, da adoração. Onde ele, na verdade, não estava preocupado em temer, servir e adorar ao Senhor, mas ele estava muito mais preocupado com sua posição. E mesmo Deus tendo dito e falado sobre uma orientação com relação ao que o povo deveria fazer, ele, por não querer desagradar o povo, para dar ao povo o direito daqueles despojos da guerra, que Deus havia mandado destruir, ele então, em detrimento ao que Deus falou, porque aquilo redundaria numa ação contrária espiritual sobre o povo. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Então Deus vai lá, e diante da legalidade que Saul dá, o Senhor então retira dele o Espírito. Quando o Senhor retira o Espírito, ele fica suscetível à ação demoníaca. E Saul começa a ser atormentado por demônios. Mas no Novo Testamento, bispo, o Espírito Santo não sai da gente. Concordo. Com ressalvas. O Espírito Santo é cavalheiro. E a Bíblia diz o seguinte, no Novo Testamento: não apagueis o Espírito Santo que habita em vós.
Através de ações, escolhas e atitudes, nós vamos anulando a ação do Espírito. E nessas legalidades espirituais, vamos dando aberturas e brechas para ações do inimigo na vida da gente. Repito, eu não estou falando nem de salvação. Eu estou falando daquilo que Deus quer que você viva e não consegue viver. Você vem para um culto de domingo, foi incrível, você chorou, levantou a mão, aquela música tocou, que mensagem poderosa, mas você já sai derrotado no estacionamento. Na segunda então, você já está dando mão à primeira ação e ferramenta do inimigo, onde eu quero mostrar para vocês aqui da estratégia dele, onde estamos desmascarando ele, que é a mentira. Se é para desmascarar o coisa ruim, olha só o que Jesus nos diz em João capítulo 8, verso 44. Jesus já chega dando uns coisas, fala assim: vocês são do diabo. O pai de vocês. E querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Aí a turma do nada vê. Vem para um culto de domingo, que legal, participei da ceia, tomei a dose da santidade. E na segunda-feira, para poder fechar aquele contrato, o que você faz? Vai ficar pronto até amanhã? Dentro de você, só semana que vem. Mas não, fica. Se isso não é brecha, irmão, se isso não é uma legalidade, aí você não consegue entender por que o teu negócio dá um passo para frente e 3 para trás. Eu ouço muitas pessoas: eu não sei por que não vai. Também não sei porque eu não estou vivendo contigo, não sei quais são as suas atitudes. O meu papel é te mostrar a verdade, o meu papel é te ensinar o que fazer, e agora tu é inteligente, coloca na balança. Não é simplesmente, sabe, uma questão. As pessoas têm aquela visão assim de compensatória. Mas eu estou fazendo tudo direitinho, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja. Mas você está usando a estratégia do cara que é pai da mentira. Se você quer a bênção no que você faz, Deus não quebra princípios. Você quer a bênção de Deus no teu negócio? Então para de mentir, horas. Como é que você quer que Deus abençoe algo que está baseado, fundamentado numa mentira? Eu estou tentando desenhar de uma forma clara para vocês, porque muitas vezes eu fico impressionado. E as pessoas acabam falando: não, porque esse negócio não funciona mesmo, não. É conversa, é só para enganar trouxa. Por que dá certo para um, para o outro, só para você? Por que só para você a conversa de enganar trouxa? Por quê? Porque tem um monte de gente que está avançando, prosperando, está rompendo, e você? Não. Quem é o trouxa na história? O problema é que você querer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Você quer resultado diferente, tem que fazer diferente. Faz do jeito de Deus, não do jeito religioso. O jeito religioso fala: vai só para a igreja, vai para o culto. Você precisa ir para o culto, hein? Olha, as coisas estão ruins, você precisa ir para a igreja. Vai para a igreja. Aí você vem, toma a ceia, vai embora. Mas está ruim ainda. Porque a solução não é ir para a igreja. A solução é você ser governado pelo Espírito Santo. A solução é você mergulhar no governo do Espírito, e Ele te conduz a mergulhar na palavra. Quando você mergulha na palavra, você começa a ser confrontado pela palavra. Ela é o espelho que faz você enxergar quem você é. É a pureza diante dos teus olhos. Você começa a entrar em crise, e nessa crise você começa a fazer as escolhas corretas, e vai saber: se eu não estou colhendo é porque eu não estou semeando. E se eu estou semeando coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Vamos continuar desenhando um pouco? Falei no culto das 8, vamos conversar agora. Porque a gente fala de mentira, e todo mundo sabe que mentira é coisa errada. Todo mundo sabe que o diabo é o pai da mentira. Mas aí, gente, o problema é que nós vamos minimizando, deixando tudo isso numa superfície, deixando isso, sabe? Não é bem assim. E você começa a relativizar essa guerra espiritual.
Falava. Incrível, porque... meu casamento não está legal. Não está? Não está legal. A gente faz tudo. A gente vai lá com o pastor Marcos, pastora Paula, fizemos um encontro de casais, tiramos foto. Fica bem uma semana. Depois... aquela... Vocês tiveram uma conversa um tempo atrás para poder fazer a economia, que vocês estavam meio perto. E esse sapato que está no teu guarda-roupa, com a etiqueta, escondido? Vai ver no raciocínio que eu quero que você tenha. Aí a esposa, olha para mim, e não estou te julgando. Calma que eu vou bater nele também, eu vou bater nos homens também. Calma, ficam todas ressabiadas, já ficam tudo assim. Calma. O pau que bate no Chico também bate no Francisco. Tá tudo bem. Aqui todo mundo vai apanhar hoje. Mas, olha só, aí você compra o sapato. Não levanta a mão para não se entregar, irmã. Não levanta a mão. Quantas vezes você ficou paquerando aquele sapato, aquela bolsa, né? E assim, gente, eu vou ser feliz quando tiver aquele sapato. Aquele sapato é tudo que eu quero na minha vida, é tudo. Se eu nunca mais tivesse nenhum outro sapato, se eu tivesse aquele, aí você fica com aquilo, verdade, aquilo fica na tua cabeça, fica, e vai, e tal. Aí de repente aquilo entra na promoção, você fala, é Deus. Black Friday. Porque no Brasil é assim, os preços já subiram para no Black Friday te dar o desconto, você pagar a mesma coisa que era antes, mas você acredita. E aí, você compra o sapato, pico de euforia, dopamina, serotonina, endorfina, hormônios que o teu cérebro ama. O teu cérebro ama esses hormônios. Ele fica assim, uau, parece que o coração está na cabeça, uau, e tal. E você pega o sapato e sai da loja. Você está bem, a vendedora te leva na porta. E diz, gente, e tal. Você tomou o expressinho que ela levou, você sai que nem uma princesa, meu Deus, e tal. Aí você entra no carro, está feliz, da loja para o carro. Porque o efeito dessa dopamina e da serotonina é rápido. Começa a perder o efeito. Não levanta a mão, segura a onda. Quantas de vocês passaram por isso e quando chegaram em casa já estavam meio deprê? Eu falei para não levantar a mão, mas não era para não podia rir também. Porque a hora que você chegou em casa, você lembra, gente, o que eu fui fazer? Aí você fala, se ele souber, ele vai brigar. Ela já vai me matar. Mas vai brigar, não vai? Aí você quer o que dentro da sua casa? Paz. Aí você faz o que com esse sapato? Doa. Não vai doar, né? Não vai doar. Porque Jesus mandou comprar, né? Não mandou doar. Aí você esconde. Por quanto tempo? Por quanto tempo durar a parcela? Que tem isso. Depois que você terminar a parcela, já passaram-se uns 4 meses, até você se esqueceu do sapato. Até que um dia, gente, ele está lá, na tua cabeça. Teu marido, aí fala, você já tinha se esquecido, né? Ele não vai nem perceber. Você pega o sapato, vou usar. Escolhe um evento a dedo. Você vai escolher a dedo um evento, bem, não é no casamento não. Tu vai assim, comer espetinho. Que é para não dar na cara que é algo novo. Imagina, um espetinho, um sapato. Aí você vai lá no quintal, pega a sola, dá uma raladinha, e é só se entregando. Eu sou o Mr. M. Dá aquela raladinha na sola, porque quando ele se perguntar, e vai perguntar, fala, imagina bem, a sola até está gasta. Eu te pergunto, tudo isso está fundamentado em quê? Mentira. E quem é o pai da mentira? Como é que você quer ver
Como é que você quer viver o ápice do casamento se estas ações são pontos de legalidade para a ação do maligno? E perceba, eu não estou te julgando, irmã, não estou. Porque teu marido chegou em casa com uma sacolinha, essas sacolinhas brancas, essa sacolinha descartável. Aí você não, a gente não pode chegar em casa com uma sacolinha que a mulher pergunta, o que é isso? Ou só a bispa que é curiosa? Chega minhas comprinhas do Mercado Livre, o que é isso? Eu falei, mas tem muita curiosidade. Eu falei, abre. Aí você chega em casa com a sacolinha. Ela fala, o que é? Eu falei assim, é linha. Ela olha, tá. Linha de pesca. Aí você já faz de um jeito, varão. É porque o sapato dela vem numa caixa, vem numa sacola. A tua linha de pesca vem na sacolinha de mercado, aquela transparente. O que ela não sabe que eu vou falar. Vou falar. O que ela não sabe que aquela linha multifilamento custa 3 vezes o sapato dela. Custa. Tem carretel 100 metros. Se for 200, você dobra. Tem carretel que custa 100, tem carretel que custa 200. A linha. Mas bispo, ele chegou, não foi com o carretel não. Ele chegou com o carretel, tinha a vara de pescar e tinha mulinete. Puxa a camiseta dele do lado, vê se tem uma cicatriz assim, porque provavelmente ele vendeu um rim para comprar aquilo lá. Essa é a questão. Você senta peia na sua varoa por conta do sapato que ela compra, mas você não faz conta do teu material de pesca, que é o olho da cara, irmão. Graças a Deus meu marido não pesca. Ele joga o futebolzinho dele e você acha que ele joga de que chute. É incrível. Eu vou te dar uma lição de casa, varoa. Aquele jogo de futebol que você não gosta de assistir, assista. Só o primeiro tempo. Mas fica olhando o pé do jogador. Na hora que der o zoom, vai bater o pênalti, for bater falta, dá um zoom, dá uma olhadinha no tênis dele. Compara com o tênis do teu marido. Se for semelhante, você pode... A chuteira dele, que ele usa, às vezes uma vez por semana, né? Porque eu sou lá da C-Soccer. Normalmente o abençoado fica no banco de reserva. Nem joga direito. Mas o tênis, a chuteira do menino é do Neymar. Você compra 6 sapatos. Onde eu quero chegar? Ela não sabe quanto custou tua moto, ela não sabe quanto custou teu carro, ela não sabe quanto custou, mas você só senta a peia. Vou te falar, meu irmão. Você não está prestando contas, você só põe a pressão. Isso está fundamentado e baseado em quê? Ela nunca perguntou, porque você induziu. É a mesma astúcia que o diabo usa. E você usa dessa astúcia para levar ela a se sentir mal por conta daquele sapato, daquela calça que ela comprou. O que é para fazer? A verdade. A verdade. Simplesmente a verdade. O que eu já ouvi? Que se eu der trela para minha mulher, a gente vai à falência. Mentira. É você que não quer perder o controle absoluto. Mentira. Como é que você quer viver a plenitude do que Deus tem para você no casamento, se está ali, usando mão de um instrumento de quem é pai, já foi declarado? É Satanás. Como é que Deus pode abençoar algo que você está usando da estratégia do maligno para poder tirar vantagem? Como é que Deus pode fazer isso, se Ele não quebra princípios? Escolha a verdade. A carne não melhora. Hoje é um bom dia para você chegar em casa, depois do almoço,
e ter uma conversa. Amor, tá aqui, ó. Esse é o sapato, essa é a bolsa, tá tudo aqui. Irmão, se prepara. Respira fundo, né? Irmã, vou te dar a dica, faça isso depois do almoço. Deixa ele comer. Quando ele não aguentar mais, tuxa mais uma concha de arroz, feijão, mais um bife. A hora que tiver que nem aquelas sucuri que engoliu a capivara, aí vem com a sacola das coisas. Irmão, seja humilde. Falou, sabe aquela vara de pescar, sabe aquele... Ó, não foi só R$10. Não foi, aquela foi só o imposto. Conversem. Perdoem um ao outro. Irmão, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade transformando o que vai acontecer diante de um abrir de coração, um pé de guerra. Porque se você usar desse momento para infligir uma opressão, ela se fecha novamente, porque é do ser humano a autopreservação. Ela vai se fechar e é por isso que muitas esposas não abrem. E tem marido que prefere ser enganado. Eu não admito isso. Como é que você quer construir um casamento na confiança se a mentira está presente? Que palhaçada é essa? Agora não se esqueça de uma máxima. A carne não melhora. Não é porque vocês vão ter essa conversa hoje, que vão fazer estes ajustes hoje, que a tentação não vai retornar na semana seguinte. É como um jardim. Jardim você não cuida de mês em mês. Jardim você cuida diariamente, você rega diariamente. E quando surge uma tiririca, se a terra está preparadinha, está arrumadinha, você tira a tiririca com... Eu tenho um jardinzinho vertical no quintal de casa, aí de vez em quando eu vou passando por ali, depois que eu aguei, e quando eu percebo um matinho diferente, eu puxo, sai. Agora já aconteceu, quando é época de verão, está muito cheio, eu não percebi, aí tinha uma toceira, os passarinhos vão lá, vão levando as sementes, mas é uma toceira, gente, a hora que eu tirei, saiu tudo. Então se vocês abraçarem a verdade, lançarem fora a mentira, não vai ter toceira, vai ter uma tiriricazinha, tirou aqui, jogou, e assim vocês vão rompendo e vão crescendo, mas precisa abrir mão do instrumento que é de Satanás. Aplica isso na tua empresa. Se eu fizer isso, eu não bato meta. Então você não confia em Deus. Fácil falar que você o ama aqui dentro, mas com as suas ações você faz o contrário lá fora. Confia em Deus. Fala, eu não vou mentir. Porque eu minto porque o meu patrão manda. Fala assim, patrão, eu tenho um compromisso com a verdade. Se o senhor quiser mentira, eu não vou fazer isso. Então eu vou te mandar embora. Se eu for mandado embora porque eu estou abraçando a verdade, eu confio no meu Deus que vai abrir uma porta melhor. Se diante da guerra espiritual, você estava achando que haveria hoje aqui... Não, irmão, eu não vim te botar medo, não. Eu vim te trazer a realidade, eu vim te trazer a consciência. Medo não faz ninguém permanecer na verdade. O amor, sim. E perceba que da forma como estou desmascarando a ação do inimigo, na verdade estou fazendo isso com embasamento no amor, que é o que vai permanecer, prevalecer. Então, quem acusa? Quem quer te destruir? O inimigo. Por isso que começa dizendo lá em Pedro, a gente já leu, estejam alertas e vigiem. Eu gosto de Apocalipse 12:10 que diz assim, então ouvi uma forte voz nos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Acusador. Não é o Espírito Santo quem acusa, é Satanás, ele é o acusador. E é impressionante como que muitas vezes dentro da igreja a gente percebe esse sentimento de acusação. Por isso que Jesus deixou tão claro, é uma estratégia satânica. Qual é o objetivo? Matar. Qual é o objetivo? Acabar com a fé da pessoa.
Ah, porque ele fez aqui, você viu? O que ele fez? Você viu? E aí toda a igreja se levanta agora, numa acusação, numa opressão. E meu irmão, toda disciplina tem caráter restaurador ou restaurativo. A questão do pai, Deus Pai, corrigir o filho que ama, o objetivo não é juízo, o objetivo é restauração. Quando na casa, na empresa, na família, na igreja, o que move é o espírito acusatório, não vem da parte do Espírito de Deus. Se na tua célula, se perto do grupo de vocês aconteceu algo, pelo amor de Deus, abraça essa pessoa, ofereça o ombro. A gente não passa a mão no pecado, mas amamos a pessoa, amamos o pecador e queremos que ele seja transformado e restaurado. Claro que ele vai reverberar de acordo com as escolhas que ele for ou ela for fazer. Mas não cabe a mim nem a você nos assentarmos no trono do julgamento e apontar o dedo. Isso aqui é a tarefa de Satanás. Eu quero ser parecido com Jesus e não com o diabo. O Espírito sempre vai nos apontar o erro para nos levar à restauração. Mas aquela voz, de novo você está fazendo isso? Ah, é bem que eu sabia. Tem chance. Isso aí é a voz do inimigo. E o pior, reproduzimos isso. Normalmente, com as pessoas que mais amamos. E normalmente, nós homens, fazemos isso em casa. Por conta do nosso nível de autoridade dentro de casa. Acabamos dando brecha para esse sentimento da carne que foi influenciada pelo mal. E ao invés de trabalhar uma restauração, agimos como acusadores. Satanás, ele atua nas estruturas que moldam a nossa sociedade, família. Lucas capítulo 4, versos 5 a 7. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Tudo será teu. Eu queria que você entendesse que dentro dessa guerra espiritual, o que Deus criou, Ele criou para o diabo. O que Deus criou para o diabo. Criou para quem? Ele primeiro criou o homem, depois criou o restante da natureza? Não, criou todas as coisas e no fim, coloca você e eu, Adão, Eva, sim ou não? Oh, perfeito. Então vamos parar com essa palhaçada de que o mundo é do diabo, que o mundo... Não, o mundo não é do diabo, o dono é do Criador, ele tem direito. O ser humano escolheu se afastar, mas assim como que por Adão entrou o pecado no mundo, através de Cristo veio a restauração. E qual é o nosso papel? É restaurar o que foi quebrado. Não adianta a gente ficar sentado em casa reclamando de tudo que está acontecendo no mundo. Por isso que você e eu somos chamados para sermos sal e luz. É assim que combatemos a guerra espiritual. Mas a gente só dá do que tem. Então, por favor, em nome de Jesus de Nazaré, entenda que você é colocado em cada esfera dessa sociedade para fazer a diferença. E onde você está, sim, é uma guerra espiritual acontecendo. E qual é a nossa motivação? A raiva para acabar com o outro? Não, amar o próximo. A gente vê as atrocidades que a violência causa, mas se você é daqueles que assiste a morte dos traficantes no Rio e celebra, você ainda não entendeu quem é Jesus. Isso entristece, nos faz chorar. Isso não é cristianismo. Eu sou conservador. A palavra de Deus, ela traz, seus princípios são conservadores, família, sabemos de tudo isso. Mas a Bíblia fala que o Deus deste século, lá em Romanos, o Deus deste século, com D minúsculo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus.
Como ouvirão, no próprio livro de Romanos continua, se não há quem pregue? Como vão pregar se não forem enviados? Por isso que ele diz, quão formosos os pés daqueles que estão anunciando as boas novas do reino. O problema é que tem gente que está indo e falando coisa errada. O problema é que tem gente falando na internet, falando no YouTube, falando na televisão, mas trazendo, na verdade, um evangelho que é uma religião e não é uma verdade que salva, liberta e transforma. São pessoas que, como Pedro já nos alertou, como Jesus já nos alertou, têm sentimentos escusos por trás. Mas você que conhece a verdade, que é alicerçado na verdade, precisa ser este sal, precisa ser esta luz onde está. Às vezes quando olhamos para todo um Brasil, é muita coisa, não tem mais jeito. Meu irmão, o dia que eu achar que não tiver mais jeito, eu perco a vontade de viver. Porque eu sou movido por propósito. Eu sou movido por propósito. Eu acredito naquilo que eu prego. Eu acredito e eu vivo aquilo que eu prego. Talvez existem coisas que eu não vou enxergar com os meus olhos humanos naturais, mas meus netos verão e viverão, meus bisnetos viverão, se Jesus não voltar antes. Eu fico imaginando se nós nos aplicarmos, somos só em Araçatuba aos milhares. E temos outras igrejas incríveis aqui nessa cidade. Se nos uníssemos nesse propósito de entendermos a guerra espiritual, e a partir de hoje tomássemos uma decisão, vamos viver uma verdade, mas não com uma religiosidade vazia, como algo leve, gostoso. Não vamos usar mão das estratégias do inimigo, sem mentira, vamos falar a verdade. Eu agora serei um prestador de serviço, vou fazer um serviço além do que foi contratado. Eu vou fazer um padrão de excelência. Esse padrão de excelência começa a repercutir, começa a transformar. Queridos, quando a gente menos perceber, a gente transforma a história de uma cidade. Às vezes coisas tão pequenininhas chamam a atenção dos de fora. Você começa a imaginar, e eu sonho com isso, um dia, redes televisivas, influencers, vindo para Araçatuba, para começar a filmar, para ver o que está acontecendo. Aqui, não, aquela empresa lá, o que aconteceu? Por que foi isso? Que excelência! Olha os funcionários, isso, aquilo, e essa igreja ali? Gente, e olha esse trabalho, olha só, olha, parece que vocês erradicaram a pobreza na cidade. Olha só como que a prefeitura hoje está fazendo. Uau, e aquilo. E aí, se torna uma referência. E nessa referência, outras começam a se inspirar. E nessa inspiração a gente vai mudando e moldando realidades. É por isso que a gente apertou o cinto até onde deu e abrimos a escola. A escola, desde que abrimos em janeiro, está fechando no vermelho, mas eu já sabia disso. Porque eu escolhi começar não da parte que é obrigatória a matrícula. Eu comecei pelos nenezinhos. Eu decidi começar pela base. Nós vamos do início. Sabe por que é mais caro? Porque tem um monte de exigência de lei. São tudo pequenininho. Pai não tem obrigação de manter matrícula. Se ele apertou naquele mês, ele tira o nenê. Tira as criancinhas, que é até 5 anos, eu acho. E a lei exige que para cada tantas criancinhas tem que ter um monte de funcionário. Ou seja, a conta não fecha. Mas os testemunhos que temos colhido de pais que não são evangélicos, que trouxeram seus filhos e que têm visto o que os filhos estão ouvindo, aprendendo, recebendo, os milagres que a gente tem testemunhado, porque graças a Deus, aqui eu não preciso disfarçar. Pai que matricular filho vai saber. Criança vai receber oração, vai receber palavra de Deus, vai ser um aluno diferenciado. Não tem que ficar escondendo, como na escola pública, que o professor fica morrendo de medo de falar, Deus me livre. Falei Deus aqui na escola, porque a perseguição está aqui não. Estamos fechando todos os meses. Graças a Deus tem aumentado o número de matrícula, está diminuindo o déficit, mas todo mês fecha no vermelho. E a gente está começando, em nome de Jesus, já está aberta a matrícula, vai até 10 anos. Porque eu acredito que esse que está entrando com 2 anos, vai sair dali com 5, vai entrar aqui com 6, vai sair daqui depois com 10.
Quem sabe a gente já vai ter lá, e quando chegar na faculdade, ele vai com um senso de propósito que não tem, irmão, ideologia que vai arrancar de dentro dele o que está enraizado. Ele vai ter um propósito. Eu estou numa guerra e eu tenho um propósito de vida que é transformar a realidade onde eu estou. Eu poderia não estar fazendo nada disso e estar pagando as parcelas do Bela Vista com mais folga. Os pastores desta casa estão há mais de 2 anos e meio sem correção salarial, nem de inflação de nada. Só os funcionários com carteira assinada, que a lei manda. E tudo isso porque a gente está investindo. Estamos fazendo porque acreditamos nisso. Eu sou movido por isso, por estes propósitos. Isso é guerra. Sabe qual é o melhor de tudo? É que nós estamos numa guerra na qual já temos a convicção que somos vencedores. Não está havendo uma medição de forças. Deus só está esperando, na verdade, o teu posicionamento para fazer parte da celebração daqueles que já venceram. Eu poderia falar tantas outras coisas mais, mas eu peço que você, em nome de Jesus, feche as brechas. Essa é uma outra área onde o inimigo acaba atuando. Eu sei que o tempo já passou e eu vou concluir. O grupo de louvor pode entrar, por favor. Feche todas as brechas. Na sua casa. Falei tanto hoje sobre a mentira e todos os desdobramentos que ela tem. Faça uma análise em casa. Vá fechando essas brechas. Em nome de Jesus. Pastor, não preciso ir na sua casa. Os pontos de apoio, objetos impróprios. Cuidado, gente. Olha só o que diz Josué capítulo 7. Olha isso. Capítulo 7, verso 11. Olha isso aqui. Até o 13. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, pois se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi destinado à destruição. Agora olha aqui, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Eu poderia passar aqui mais 1 hora falando só sobre isso. Deuses estranhos, Deuteronômio capítulo 5, verso 8. Materiais e objetos de seitas, religiões, ocultismo, filmes, músicas, trajes, roupas, objetos relacionados a vínculos emocionais do passado. São pontos de apoio e legalidades que não devem fazer parte da sua vida e da sua casa. Você está no 2º casamento? Não estou te julgando, glória a Deus, esse vai perdurar até que a morte te separe em nome de Jesus. Mas por que está guardando o álbum de casamento do primeiro? Para na hora da briga você ir lá escondido, olhar o álbum assim, o Juquinha que era massa. Mas é lembrança dos meus filhos, ótimo, pega o álbum, dá na mão dos filhos, não na tua casa. Tem mulher guardando caixinha de coisa da época, porque tem umas mulheres que, sei lá, gente, quem gosta de ficar acumulando coisa é demônio. Pelo amor de Deus. Gente, você conhece gente com esse espírito acumulador? Tem filho que já se formou e a mãe fica guardando caderninho de quando ele estava no primário. Lembrancinha. Até você encher os pacotes, vai um dia jogar fora. Então por que já não jogou? Tira foto, guarda na nuvem. Tem um albinho, né? Guarda um albinho, deixa lá. Um albinho, mas tem gente com caixa. Quanto tua casa? Minha casa é enorme, tem 400 metros quadrados. O quarto, 2 por 2. E o restante? É tudo quartinho da bagunça. Pelo amor de Deus, isso é coisa de demônio, gente. Esse espírito acumulador.
Então, em nome de Jesus, tem mulher que fica guardando a agendinha da época de junior, da época de adolescente, da época do... Aí tem ali palito de sorvete que ganhou do primeiro namorado. Tem, gente, eu não estou inventando. Eu não comecei ontem, não. Eu não cheguei semana passada, não. Estou falando que tem. E aí, você está aqui, que todo casamento passa por momentos. Todo casamento tem tempo que a coisa parece que não está muito legal. E o que o diabo faz? É o pão de apoio. Ele fala, você tem aquela agendinha. Lembra que eu falei da serotonina? Lembra que eu falei da dopamina? Lembra que eu falei da endorfina? Aí você pega aquela agenda, começa a olhar. Aí você, ó. Qual que é o próximo passo, ó, abençoada? Você faz isso uma, você faz isso duas. Na quinta vez, você já está lá no Instagram procurando, como é que ele chamava? Juquinha do quê, gente? Daqui a pouco está trocando conversa com Juquinha. Daqui a pouco está não sei o quê. Aí, irmão, não precisa nem te falar qual que é o resto, você é adulto. Nada é do nada. Tira esse ponto de apoio da tua casa. Hoje de manhã eu já falei, já decidi. Vamos botar um containerzinho pequeno aqui no fundo. Chega na tua casa hoje, essa semana, ore a Deus. Que já deveria ser destinado à destruição, que ainda está dentro da tua casa. Põe isso dentro de um saco preto, conversa lá com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, junta esse, joga lá, dá um nó. Domingo que vem vai ter um intercessor, 2 intercessores na porta com óleo na mão. Ninguém vai abrir, ninguém vai verificar nada, vai estar tudo, joga lá dentro, está renunciado em nome de Jesus, passa óleo na mão e no final da série nós vamos botar fogo nisso tudo. O pessoal da intercessão, o pastor Vidor, vai fazer isso. O que tem na tua casa? Hoje de manhã eu estava lembrando, aquela mandala do sonho. É um círculo, um negócio assim, com as linhas cruzadas e 2 penas de não sei o que. Deve ser de urubu que fica pendurado naquele negócio. Eu ganhei da amiga. Eu ganhei de uma amiga, trouxe. Está onde? Está lá no quarto do teu filho. Está lá no quarto do teu filho. Aí sei. Menino, depois disso só tem pesadelo. Então compra outra mandala que purifica sonho, porque uma não está dando certo. Falta de noção, falta de discernimento espiritual, é legalidade. Pelo amor. O que o senhor faz para dormir? Eu oro a palavra, eu ponho a cabeça no travesseiro e falo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Toda noite eu oro isso. Esse é meu purificador de sonho. E para ajudar a pegar no sono, uma melatonina também. Cuidado com o presente que você ganha. Quadros psicografados. Cuidado. Bispo, vai lá em casa. Eu não vou na tua casa para ficar vendo o que vai jogar. E os intercessores, eu já falei no outro culto, eles estão proibidos. Se eu souber de um intercessor que foi na casa de alguém para poder ajudar para ver o que joga e o que não joga, vai sair da intercessão e vai para a disciplina. Está proibido. Você é homem de Deus e você é mulher de Deus. Vai discernir você no Espírito que vai tirar o que não vai tirar. Vocês são livres em Cristo e são maduros, têm a palavra. Se não tem paz, joga. Sabe o que é, pastor? É porque a gente tem uma imagem do São Judas Tadeu de ouro, que é a herança de família. Costuma nota. Ora, renuncia, derrete, faz pulseira. Mas é da família, não sei o quê. Então devolve para a família. Devolve para a família. Mas não é bom para mim, não é bom para eles. Mas se é da família, você conhece a verdade e renunciou, devolva. Se você é o herdeiro, agora, se Deus mandar, como foi o caso aqui de Josué, fala assim, não, é para destruir. Se Deus falar contigo, é Deus que falou contigo. Mas na minha concepção, irmão, não tem problema nenhum de você orar, repreender, derreter e dar uma utilização. Afinal de contas, quem deu o ouro foi o Criador. Quem fez aquilo
fez com motivação errada dentro do que Deus havia dado. Então, esse é o meu raciocínio. Tu és o Criador dos céus e da terra. Quem deu o ouro para o homem foi o Senhor. Eles fizeram isso porque são bocó. E eu estou desfazendo porque eu vou celebrar o que o Senhor fez. Está consagrado para o Senhor. Se você sente paz com isso, faça. Se a tua consciência ainda continuar te acusando, jogue fora. Mas não vai no Tietê jogar. Cabeção. Você vai lá no Tietê, você joga, o cara pesca, fala assim, olha o milagre. São Judas Tadeu, pronto, vai virar uma capela depois. Meu Deus do céu, acho que eu falo demais. Fica em pé, vamos orar. Isso aqui cai na internet, eu tô... Sei que passei um pouquinho do tempo. Não vou nem te chamar à frente não. Mas deixa eu te abençoar antes de você ir embora. Se você está aqui hoje e não entregou tua vida a Jesus ainda, toma essa decisão agora. Se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Não é para ter medo do diabo, é para se apegar a Jesus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e você com Ele é mais que vencedor. Então, se porventura você está aqui e ainda não tomou essa decisão, onde você está, não precisa vir à frente, só onde você está, só fique com a mão levantada, eu quero orar por você. Quero entregar a vida a Jesus. Amém, eu estou vendo você, glória a Deus, glória a Deus. Amém, estou te vendo. Quem mais? Lá no fundo eu estou vendo você, aleluia, estou vendo vocês. Amém, amém, glória a Jesus, glória a Deus, estou te vendo. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento estes irmãos agora em Cristo, para que o Senhor os abençoe. Eu quero declarar o sangue do Cordeiro sobre suas vidas. Eles com este sinal estão dizendo que receberam a revelação de quem é Jesus. E eles estão agora se rendendo a Ti. Estão o recebendo como Senhor e Salvador único de suas vidas. Escreve o nome deles no livro da vida e batiza-os com Teu Santo Espírito. Conduza-os em toda a verdade. Pai, eu agora estendo essa palavra de oração sobre todos os meus irmãos, filhos espirituais nessa casa, da comunidade online, que venha sobre eles a Tua bênção, Teu favor, que a paz reine em seus corações. Pai, hoje, através do discernimento espiritual, da verdade das Sagradas Escrituras, eles serão levados a tomarem decisões, talvez vão abrir mão de algumas coisas, talvez ajustes relacionais entre os maridos e as esposas, que o Senhor conduza em cada detalhe, para que vivam a bênção, vivam a plenitude. Quero declarar a blindagem do Senhor sobre eles, dê ordens aos Teus santos anjos em seu favor, venha sobre eles unção de cura, venham sobre eles a unção da Tua prosperidade, da Tua abundância. Eu assim os abençoo em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Glória a Deus. Está ligado na terra, seja ligado no céu. Beijo no coração, amo vocês. Uma ótima semana em nome de Jesus.